Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Com muita alegria que nos reunimos aqui para o primeiro encontro desta experiência vocacional promovida pelo Serviço de Animação Vocacional de nossa Arquidiocese, o SAVE, para este mês de agosto, o mês vocacional. Durante 4 semanas teremos encontros que refletirão sobre as várias vocações da nossa igreja: vocação sacerdotal, vocação matrimonial, vida religiosa e a vocação leiga nos seus vários ministérios. Hoje, neste nosso primeiro encontro, vamos refletir justamente sobre os ministérios ordenados. E nesse mês vocacional é um convite a refletir sobre o chamado que Deus dirige a cada pessoa para tomar parte no seu projeto de amor e encarnar a beleza do Evangelho nos diferentes estados de vida. Na primeira semana deste mês, somos convidados a refletir sobre a vocação aos ministérios ordenados, diáconos, padres, bispos, pedindo ao Senhor que envie ministros ordenados segundo o seu coração. Homens que alimentem o povo de Deus na esperança cristã, guiando-o com a pregação da palavra e a celebração dos sacramentos para a sua vocação final, o reino de Deus. Iniciemos nosso encontro saudando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Configurados sacramentalmente a Cristo, os ministros ordenados se dedicam à árdua e exigente missão de ensinar, santificar e conduzir o povo fiel a caminho, semeando a esperança e promovendo a paz. Os diáconos, padres e bispos têm a missão de indicar ao povo de Deus um caminho de esperança que não se fundamenta neste mundo passageiro. Por isso, indicam a estrada segura pela qual deve peregrinar, sendo solidários e companheiros como Cristo, sinais da esperança que não decepciona. Rezemos ao Espírito Santo para que, em meio aos desafios e tentações a que são submetidos os ministros ordenados, eles sejam firmes na fé e perseverantes no seguimento de Jesus, não somente com palavras nem com a boca, mas com ações e em verdade. Oremos. Ó Jesus, bom pastor, ficai conosco, pois a tarde chega e o dia vem declinar-se nessa grande peregrinação. Há muitos desafios ao longo da jornada. Por isso, vos pedimos, renovai a confiança dos que se encontram abatidos,
por já terem percorrido uma longa distância. Restaurai nos vossos ministros ordenados a alegria de vos servir mais de perto no anúncio do Evangelho, na celebração dos sacramentos e no pastoreio do vosso povo. Renovai as forças dos que desfaleceram ao longo da jornada, por motivos que só vós conheceis. Dai coragem para que superem os desafios da vossa missão, que também é nossa. Amém. Com atenção, escutemos a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, pela tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante sereis pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Na grande peregrinação rumo ao reino dos céus, o curso dos dias e das noites segue um ritmo próprio. Os ministros ordenados nesta peregrinação correm o risco de depositar a esperança só nas próprias forças, e o resultado disso é sempre desastroso. O bom êxito dessa jornada acontece quando escutam a voz de Jesus e por ela se deixam conduzir. Ao entender ao chamado de Jesus para lançar as redes, os ministros ordenados fazem uma entrega total e confiante a Deus, deixando suas seguranças para serem pescadores de homens. Olá, eu me chamo Walter, sou seminarista do Seminário Menor São João Maria Vianney, da nossa arquidiocese. O meu chamado começou na minha paróquia de origem, paróquia Santa Bárbara. Desde pequeno sempre fui muito bem engajado na igreja, sempre motivado pela minha família. E quando eu entrei no grupo dos coroinhas, graças a Deus o grupo dos coroinhas é um grande celeiro de vocações, eu pude acompanhar mais de perto essa vida sacerdotal, conhecer um pouco mais. Minha paróquia era uma realidade de 32 comunidades, então praticamente todos os dias tinham missa. E o padre falava que eu era fominha de missa, eu sempre acompanhava o padre em todas as celebrações possíveis. E ali eu fui me encantando, fui amando mais aquele serviço. E então, eu falei isso ao padre, falei que eu estava sentindo algo, que eu estava achando aquilo bonito, mas de modo muito ainda pequeno, de modo ainda muito recolhido, e buscando entender mais aquilo. E sempre fui muito engajado na juventude. Então, certo dia, fizemos uma caravana, a jornada vocacional, um evento que acontece todo ano na nossa arquidiocese. E nesse evento, eu pude viver a experiência de Deus na minha vida, né? Pude ter um encontro com Deus. E no momento ali de adoração, no momento de oração, o padre que estava conduzindo falava: peça a Deus agora nesse momento o que Ele precisa de ti, o que Ele quer de ti. Ainda muito jovem, muito recolhido nas minhas palavras, não sabia o que dizer, não sabia como rezar, não sabia como me expressar. Ali eu só repetia as palavras do padre, dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que quer que eu faça?
mesmo muito jovem, mesmo muito ainda imaturo, né, já entendia que Deus queria algo de mim naquele momento. E desde ali eu comecei a criar uma inquietação dentro de mim que eu não conseguia explicar. E então eu fui conversando com meu pároco, o padre Francimar me aconselhou bastante. E após meses de discernimento, de conversa, ele me enviou ao seminário para fazer os encontros vocacionais, o seminário menor. E durante 1 ano e meio de encontros vocacionais, ali cada encontro vocacional, aquilo ia se confirmando. Aquele sim ia se ficando maior. Aquela vontade de responder o chamado ia crescendo cada vez mais a cada encontro. E quando, no final do ano de 2023, eu pude receber a carta do seminário e ali comunicar à minha família, que sempre me apoiou, e dei o meu sim, muito jovem ainda, com 15 anos, com 14 anos de idade, entrei no seminário e hoje eu estou no seminário menor, vou para o 2º ano de seminário menor e sou muito feliz, muito alegre com a minha vocação. Tudo aquilo que eu faço, mesmo com uma rotina muito intensa, com tudo que eu vivo dentro do seminário, é uma vida muito alegre que eu levo, graças a Deus. Me chamo Igor, tenho 21 anos, sou seminarista também da Arquidiocese de Belém, do Seminário Maior São Pio X, e curso atualmente o 3º ano de Filosofia, etapa do discipulado. Então, terminando agora essa etapa, para depois ir para a etapa da configuração, que é a teologia, graças a Deus. Então, meu chamado vocacional começou na paróquia Santa Terezinha, no bairro do Tenoné. Lá, assim como o Walter, sempre fui muito fominha assim, para a missa. Sempre estava em missa na minha comunidade. Era missa, era trabalho, quando tinha que capinar a gente estava capinando, quando tinha que arrumar telhado a gente estava arrumando telhado também, pendurado. Tudo o que tinha para fazer na comunidade, na paróquia, me encontravam por lá fazendo essas coisas. Então, conversando com o meu pároco na época, o padre Ginaldo, ele foi meio que ensinando algumas coisas. E nesse ensinamento dele, que ele falava para mim, surgiu assim um desejo de querer ser padre. Mas um desejo também maior também de ser padre, mas claro, de celebrar a missa e confessar. Esse desejo que ele fazia na paróquia, e eu olhava ele e achava bonito fazendo isso. Uma vez, ele estava lá sentado e estava confessando uma senhora, e eu sentado um pouco mais atrás, não ouvindo, claro, mas um pouco mais atrás, falava, olha, pode ser eu ali, confessando. E na missa, pode ser eu celebrando, pode ser eu elevando o pão, elevando o vinho, consagrando para se tornar corpo e sangue do Senhor. Então, esse chamado sempre ficou no meu coração. Esse chamado de poder celebrar a missa, de poder confessar. Depois de um tempo, fui amadurecendo mais isso. O padre Reginaldo foi embora da paróquia, veio outro padre, o padre Carlos, que também me incentivava muito no seminário. Tanto que eu fui para o seminário quando o padre Carlos estava na paróquia. Então, fui fazer os encontros vocacionais, isso no ano de 2021. Comecei a fazer os encontros vocacionais. E em 2022 entrei no seminário propedêutico, que é uma etapa primeira do seminário, onde ali a gente conhece um pouco a realidade do seminário, estuda alguns documentos da igreja, o catecismo, e vai se moldando, vai se formando ao que é o seminário. Ali é uma etapa como uma forma, a gente vai se formando ali aquilo que precisa, aquilo que é para ser vivido. E depois do propedêutico, a gente faz a filosofia, que é a etapa do discipulado, a etapa que nós somos discípulos e mestres do Senhor. Então, essa etapa que é dividida em 3 anos, que são os 3 anos do curso, no qual eu estou no último ano, essa etapa que nós vamos conhecer Jesus, assim, meio que entre aspas. Etapa que nós vamos dar seguimento ao ensinamento de Jesus. E depois vem a etapa da configuração, onde o candidato ele deve ser configurado a Jesus Cristo, que isso é confirmado na ordenação. Então, esse é o processo vocacional que é vivido, e o meu processo foi esse. Como todos
os dois seminaristas. Eu sou o Padre Luan, também irei dar um breve testemunho da minha caminhada vocacional, até chegar aqui hoje ao sacerdócio. Eu tenho 1 ano e meio de padre, e neste 1 ano e meio de vivência da vocação sacerdotal, posso dizer que sou muito feliz. E aquilo que o Igor partilhava, que enquanto membro da paróquia, via o padre celebrar, via o padre confessar, via o padre fazer as suas atividades, pensava, um dia pode ser eu. E hoje, sendo padre, tendo essa experiência, digo que sou muito feliz porque realizei aquilo que desde a minha infância eu via e tinha o desejo no coração, mesmo que com medo. Sempre dizia que nunca queria ser padre. Também na minha paróquia eu era coroinha, vivia bem engajado, a minha família também, graças a Deus, vivia essa vida de igreja. Meus pais eram membros do ECC, então sempre tive essa vida engajada na igreja. E dentro do grupo de coroinhas senti esta vocação ao chamado à vida sacerdotal, mas sempre fugia, sempre dizia não era isso para mim, não era isso para mim. Entrei na faculdade, fiz 3 anos de um curso de engenharia química, mas não terminei, para entrar no seminário. Depois o chamado de Deus foi mais forte e me fez fazer dar este passo, de deixar casa, deixar tudo, para seguir a vontade de Deus e entrar nesse processo formativo. E aqui estou, dando testemunho de que vale a pena. Se você, jovem, sente no desejo no coração de entrar, de conhecer o que é a vida do seminário, de que é a vida do padre, procure o seu pároco. Peça a ele esta orientação, este discernimento, para que a graça de Deus não passe na sua vida. Que você também possa experimentar esse discernimento vocacional. Se Deus lhe chama para a vida sacerdotal, faça essa experiência. Não deixe a graça de Deus passar na sua vida. Agora vamos fazer o nosso momento de preces, pedindo que o Senhor continue a derramar na vida dos sacerdotes, diáconos e bispos, e também dos vocacionados à vida sacerdotal, a graça necessária para bem vivermos esta nossa vocação. Nossa resposta será: enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Senhor Jesus, dai a todos os ministros ordenados as virtudes da humildade e da mansidão, para conduzirem o povo de Deus sem orgulho nem autoritarismo. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Senhor Jesus, dai a todos os ministros ordenados solicitude na missão. Enviai-os para serem peregrinos de esperança neste mundo, a fim de que muitos creiam em vós. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Senhor Jesus, dai a todos os ministros ordenados o desejo de buscar continuamente a perfeição espiritual como vós mesmo pedistes, e ensinai-os a guiar os demais fiéis nesta senda tão sinuosa, mas cheia do vosso amor. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Senhor Jesus, revigorai as forças físicas e espirituais dos ministros ordenados, que dedicaram longos anos de sua vida na missão, e daqueles que se encontram enfermos, dando-lhes paciência e serenidade em todas as adversidades. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Senhor Jesus, suscitai em nossas famílias e comunidades vocações aos ministérios ordenados, para que a missão nunca pereça por falta de pastores. Sustentai a perseverança daqueles que se encontram em processo de discernimento a este chamado. Rezemos. Enviai-nos, Senhor, para semear a esperança e construir a paz. Como compromisso deste nosso primeiro encontro, temos a missão de conhecer a história vocacional do padre, diácono da nossa paróquia e rezar por ele. Também pelos nossos bispos, conhecer um pouco da história vocacional dos nossos bispos,
saber a sua história, de onde eles vieram, a origem da sua vocação e também rezar por eles para que eles continuem a pastorear o povo de Deus que lhe foram confiados. Rezemos agora todos juntos a oração pelas vocações. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Maria Vianney e Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti.